Olá, meus irmãos, paz e bem, muita graça da parte de Deus. Estamos aqui mais no Alecto Divina. A semana passada nós meditamos sobre a intercessão, viver a intercessão com o coração, se compadecer, se colocar no meio. Foi nossa missão, nosso dever de casa, de toda a comunidade de resgate, e espero que você tenha vivido isso, na graça de Deus. Essa semana, o Evangelho vem de São Lucas. Vamos vivenciar e meditar a palavra do Senhor. Anúncio do Evangelho de São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidas por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever, de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de fazermos a leitura, vimos que o evangelista Lucas, São Lucas, ele narra e diz com força que tudo que ele ouviu através de testemunhas oculares e ministros da palavra, ele está escrevendo. Ele escreveu para Teófilo. E nós também recebemos dele toda a luz e toda a graça que veio e que vem do Evangelho. E no Evangelho de hoje nós estamos no início, vamos assim dizer, da missão de Jesus. Semana passada Jesus está em um casamento e transformou a água em vinho. Por intercessão da Santíssima Virgem, que se colocou no meio, se condoeu com aquela família, com aquele casamento, com os noivos, a graça aconteceu. Agora Jesus, ele foi impelido pelo deserto, depois de ser batizado e ter toda a experiência da graça de Deus. Aí diz a palavra de Deus que a força do Espírito levou de volta para Galiléia, ele volta para Galiléia. E aí ele vai entrar na sinagoga e todos o elogiavam. E ele veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, ele entrou na sinagoga e pegou o livro do profeta Isaías. Esse livro, essa passagem, fala exclusivamente do Mashiach, em hebraico, que significa Messias, em português, ou em grego, o Cristo. Por isso o nome de Jesus tem uma qualidade. Ele é Jesus, o Cristo. Por isso chamamos Jesus Cristo, Jesus ungido, porque a palavra Christus é ungido, Mashiach, ungido. Então ele relata essa unção aqui e diz de onde vem. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção. Então Jesus foi ungido com a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria unção. É o próprio Espírito que é a unção. Não é o Espírito que vai derramar o óleo sobre Jesus. É o próprio Espírito que se derrama. Ele é a unção. Só Jesus tem uma unção diferenciada de todos. O próprio Espírito é a unção. Para você entender porque ele é o ungido.
Davi foi ungido rei, então foi derramado óleo sobre a cabeça. Todos que são ungidos com óleo. Jesus foi ungido sem óleo. Jesus foi ungido pelo próprio derramado Espírito, a própria pessoa do Espírito Santo. É uma unção diferenciada. Pois bem, e aí porque ele é o Cristo, o que tem a unção, a partir daí ele pode agora ungir os outros. Nós somos ungidos, recebemos a nossa unção, que vem da cabeça, que é o Cristo. Então, aí nós recebemos o Espírito, não é? Pois bem, mas aí ele vai, e aí eu quero me deter. Primeiro, é importante compreender que ninguém tem missão se antes não for chamado. Ninguém tem missão se antes não for ungido. Então tem pessoas que querem fazer as coisas porque querem fazer as coisas sem ter sido chamado, sem ter recebido a unção. Eu já ensinei isso quando eu estava dando a formação sobre a graça, que nós, pelo batismo que recebemos a unção, nós temos a graça de evangelizar. Pois bem, Jesus, ele só vai iniciar a sua missão quando ele recebe a unção. Por isso, o livro do profeta Isaías profetiza que o Cristo, o ungido, é que vai cumprir essa missão. Qual a missão? E aí eu quero me deter nos paras. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova. Então Jesus veio para anunciar a boa nova, para pregar a mensagem, anunciar que Deus é Pai, ele é nosso Pai, anunciar que ele é Filho e que ele veio glorificar o Pai, que ele veio revelar o Pai e veio salvar os filhos adotivos. Veio salvar a humanidade, veio salvar o homem, veio salvar você. Então, para anunciar essa boa nova, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Então veja, além de anunciar, proclamar, ensinar, ser arauto da boa notícia, Jesus veio para proclamar a libertação. Então ele está dizendo, eu também sou Salvador, eu venho libertar os cativos. E aí você pode remeter aos vícios, vício do álcool, vício da droga, vício da prostituição, a tudo aquilo que prende o homem, a vício de uma emoção desenfreada, de uma sexualidade, desenfreada. Jesus veio nos libertar de todos os cativeiros. E aos cegos, a recuperação da vista. Aqui ele retrata justamente a cura. A cura, e cegos aqui está simbolizando toda a cura física, cura emocional, cura espiritual. Jesus veio para nos curar. Então é lícito orar por cura, é lícito pedir a cura, porque isso está no envio de Jesus, é o ministério dele. Ele veio para isso, para recuperar da vista os cegos, recuperar a vista, para libertar os oprimidos. Aí esse oprimido, ele entra na dimensão espiritual. Jesus veio nos libertar de toda a opressão demoníaca, de toda a cilada do diabo, de toda a armadilha, de toda a obsessão, opressão, possessão, de toda obra do diabo. Jesus veio destruir a obra do diabo. Então, ele veio para isso. Então, ele veio para anunciar. Ele veio para libertar os homens de suas paixões desenfreadas. Ele veio para curar o homem em todas as suas dimensões. Ele veio para libertar o homem do diabo, das trevas, e proclamar o ano da graça de Deus. Aqui que está um ponto fundamental que muitos católicos, eu tenho colocado isso, e esse ano vai ser o ano da graça. É o ano que todo mundo vai entender a graça. A minha esposa está aqui comigo, ela diz, eu estou entendendo a graça pela primeira vez. E ela se alegra com isso, eu me alegro junto com ela. Então, este ano da graça, anunciar o ano da graça. O que é graça? Não é? Graça é favor imerecido. Graça, ela é um dom que santifica. Tem dois aspectos a graça. A graça é favor imerecido e é dom que santifica. Quando é que ela é favor? É quando Deus, nas graças atuais, Ele está
agindo, está operando, está realizando suas maravilhas no tempo do agora. Então ele está realizando nos presídios, em boca de fumo, em famílias, em todos os lugares. O Senhor está operando suas maravilhas. Então é disso que se coloca, se fala das graças que o Senhor realiza na nossa vida. Então é muito importante a gente conhecer isso, né? Então o Senhor está manifestando a sua graça. Então primeiro vem a graça. Antes de vir a misericórdia, vem a graça. Antes de vir a justiça, vem a graça. Porque a graça é a ação primeira de Deus. É a ação primeira de Deus. Veja o que diz o catecismo. Eu quero trazer só alguns parágrafos para você refletir. A primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão. Veja, a primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão. Então a conversão primeiro se dá através da graça. Ou seja, desse favor. Deus que vai ao homem, que toca o homem. Que toca o homem, né? E o homem, ele é movido por essa graça. Aí diz no parágrafo 1889, a primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão do homem. E diz assim: sobre a moção da graça, o homem se volta para Deus e se aparta do pecado. Veja, a graça, quando diz assim, eu me toquei, a ficha caiu, aquilo que aconteceu com o filho pródigo, ele na lama, ele diz, caiu em si, ali é a graça. A graça operou nele de tal forma que moveu a mente dele para ir para o abraço do Pai. O abraço do Pai é a misericórdia. O homem se volta para Deus e se aparta do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça do alto. Isso aqui é o catecismo falando sobre a graça, 1889, falando sobre a graça, né? Vai dizer lá também 1996 o catecismo: a graça é o favor, o socorro gratuito de Deus que nos dá para responder ao seu convite. Então entenda o que é a graça de Deus. Ela é, como vai dizer assim, graças atuais, que são intervenções divinas. Está no parágrafo 2000. Parágrafo 2000. Isso são intervenções, é a intervenção divina, as graças atuais, que na origem da conversão, olha o que eu falei, quer no correr da obra de santificação. Ou seja, Deus tem graças atuais, que são intervenções de Deus, desde o momento da conversão até o trabalho da santificação. Isso é um trabalho exterior ao homem, é uma graça exterior. Agora, a graça interior é a graça ontológica, que chamamos, é a graça que santifica o homem, que transforma a natureza do homem, ela toca a natureza do homem, tornando ela capaz de viver com Deus. Vai dizer o parágrafo 2000, é a graça santificante, é chamado graça dom habitual. Enquanto que a graça atual é uma intervenção divina no aqui e agora, o dom habitual é uma disposição estável e sobrenatural para aperfeiçoar a própria alma e torná-la capaz de viver com Deus. Ou seja, eu só posso viver com Deus se viver nesse dom habitual, nessa disposição estável. É a graça da santificação, é a graça santificante. Então, voltando aqui para encerrar, não é? Falando sobre proclamar o ano da graça de Deus, olha que lindo. O que é que o Senhor está nos dizendo? O reino de Deus chegou, é isso que ele está dizendo, o reino de Deus chegou, se convertei-vos. Eu me aproximei de vós, estou trazendo graça. Por isso o apóstolo João diz que em Moisés veio a lei, mas em Jesus veio graça sobre graça, meu irmão. Por isso o apóstolo Pedro diz que Deus é o Deus de toda a graça, para dizer o seguinte: Ele se achegou a nós, Ele está nos socorrendo, Ele está estendendo a mão, Ele está trabalhando na nossa conversão, Ele está nos convencendo, isso é graça, que eu sou pecador, e aí eu digo sim e vou para Ele em arrependimento. Isso agora é misericórdia. Agora vem um acolhimento. Acolhimento é a misericórdia de uma pessoa que se arrependeu. Bote isso na sua cabeça. Acolhimento de Deus é a misericórdia. Misericórdia é Deus reconhecendo o pecador arrependido. Graça é Deus indo em encontro ao pecador de coração duro. Graça é Deus dando favor a uma pessoa que não se arrepende. Misericórdia é Deus acolhendo uma pessoa que se arrepende. Então que vivamos o ano da graça. Como é que nós vamos viver, Sérgio, essa semana?
essa palavra. Seja Ananias, Deus gracioso, aqui traz menção ao nosso carisma, ilumina nosso carisma mais ainda. Vivemos esse vamos para este Deus está nos mandando para este para pregar a palavra de Deus, para anunciar a libertação aos cativos, para curar os enfermos, para libertar os demoniados, para proclamar o ano da graça. Viva essa semana seu Deus vai te enviar. Sinta-se enviado com essa Lectio Divina dessa semana. Sinta-se enviado. Deus vai mexer com você. Deus vai levar você. É o Espírito que vai levar. Viva o seu Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te ilumine e te dê a paz. Amém. Só fazendo agora, com a graça de Deus, um adido para compreender bem a graça. A graça, ela atua desde o início da conversão, levando o homem a se convencer, a mover sua vontade para a verdade do Evangelho, e aí ele diz sim, ele se converte. Então a graça aí vai para todos aqueles que são pecadores, né, que estão vivendo no pecado, mas também, como diz o próprio catecismo, no decorrer da obra de santificação. Então, as graças de Deus é tanto para o início, como o meio e para o fim. Tá? Então, as graças do Senhor, a graça de Deus, ela atua no início, atua na santificação, atua em todo o processo do homem, estará a graça de Deus. De que forma? Numa forma, graças atuais, que são intervenções divinas no aqui e agora, e também com a sua graça santificante, aperfeiçoando o homem e elevando o homem a viver com Deus. Deus abençoe.